Olá, pessoal! Antes de começarmos este episódio 4 da temporada 1, chamamos a atenção para o seguinte: para melhor aproveitamento, este episódio só deve ser visto depois de ter sido entendido o episódio anterior. Introdução. A seguir, o Matemática em Conta-Gotas Podcast apresentará o episódio 4 da temporada 1, que trata de equação de primeiro grau. Conforme comentado, nesta oportunidade será iniciado o estudo da resolução de uma equação de primeiro grau. Para melhor entendimento das operações que têm que ser feitas com o objetivo de se determinar o valor numérico da incógnita x, que resolve a equação, será estudado, antes de tudo, as propriedades das igualdades. Estudaremos as propriedades das igualdades porque, como sabemos, toda equação é uma igualdade. As propriedades das igualdades, usadas de uma maneira conveniente, nos levarão ao valor de x que resolve a equação, ou seja, ao valor de x que torna iguais os dois lados da equação. Devido à limitação do tempo, neste episódio 4 serão estudadas apenas as propriedades das igualdades. A complementação detalhada da resolução de equação de primeiro grau será feita no episódio 5 e no episódio 6. A seguir, o texto usado para o Grupo Cascavel. Depois de ter entendido como equacionar um problema, o aluno que inicialmente só sabia efetuar as 4 operações entenderá a seguir como resolver uma equação. Considerando que qualquer equação não passa de uma igualdade, para calcular o valor numérico da incógnita x, basta aplicar na equação as óbvias propriedades das igualdades, conforme será mostrado a seguir. Propriedades das igualdades. Da igualdade 8 igual a 8, tiramos as seguintes igualdades. 8 mais 5 igual a 8 mais 5, somando-se 5 a ambos os lados. 8 menos 2 igual a 8 menos 2, diminuindo 2 de ambos os lados. 8 vezes 3 igual a 8 vezes 3, multiplicando por 3 ambos os lados. 8 dividido por 4 igual a 8 dividido por 4, dividindo por 4 ambos os lados. Ou seja, se a partir de uma igualdade somarmos, diminuirmos, multiplicarmos ou dividirmos ambos os lados por um mesmo número, obteremos outra igualdade. A seguir, baseado em referida propriedade, apresentaremos outra propriedade, que será a utilizada para determinarmos o valor do número x em qualquer igualdade do tipo da apresentada no início de nossos estudos. 5x menos 3 igual a 2x mais 117. É a seguinte a demonstração dessa outra propriedade. Imagine a igualdade 30 mais 8 igual a 38. Diminuindo 8 de ambos os lados, teremos 30 mais 8 menos 8 igual a 38 menos 8. Ou, fazendo as contas apenas no primeiro lado, vem 30 igual a 38 menos 8. Conclusão: numa igualdade, um número, no caso 8, que está somando de um lado da igualdade,
ao ser passado para o outro lado, vem diminuindo. Devido à importância do entendimento das propriedades das igualdades, vamos repetir o mesmo raciocínio para chegar a mais propriedades semelhantes. Imagine a igualdade. 20 menos 5 igual a 15. Somando 5 de ambos os lados, teremos 20 menos 5 mais 5 igual a 15 mais 5. Ou, fazendo as contas apenas no primeiro lado, 20 igual a 15 mais 5. Conclusão. Numa igualdade, um número, no caso 5, que está diminuindo de um lado da igualdade, ao ser passado para o outro lado, vem somando. Ainda empregando o mesmo raciocínio, chegaremos a mais propriedades que nos ajudarão a resolver nossas equações. É o que se segue. Imagine a igualdade. 3 vezes 4 igual a 12. Dividindo por 4 ambos os lados, teremos 3 vezes 4 dividido por 4 igual a 12 dividido por 4. Ou, fazendo as contas apenas no primeiro lado, 3 igual a 12 dividido por 4. Conclusão. Numa igualdade, um número, no caso 4, que está multiplicando de um lado da igualdade, ao ser passado para o outro lado, vem dividindo. Por último, vamos verificar o que acontece com um número que esteja dividindo de um lado da igualdade, ao ser passado para o outro lado. Imagine a igualdade 20 dividido por 5 igual a 4. Multiplicando por 5 ambos os lados, teremos 20 dividido por 5 vezes 5 igual a 4 vezes 5. Ou, fazendo as contas, apenas no primeiro lado, 20 igual a 4 vezes 5. Conclusão. Numa igualdade, um número, no caso 5, que está dividindo de um lado da igualdade, ao ser passado para o outro lado, vem multiplicando. De uma maneira mais prática, podemos resumir tudo o que foi dito acima sobre a mudança de lado de um termo da igualdade em uma única propriedade, que é a seguinte. Em qualquer igualdade, ao mudarmos um termo de lado, se o mesmo estiver somando, ele ficará diminuindo. Se ele estiver diminuindo, ficará somando. Se ele estiver multiplicando, ficará dividindo. E se estiver dividindo, ficará multiplicando. Esta propriedade, tão facilmente demonstrada, permitirá que a pessoa que só sabe fazer as 4 operações determine o valor do número x em qualquer equação do tipo das vistas até aqui. Como usar convenientemente as propriedades das igualdades para determinar o valor de x que resolve a equação será mostrado nos episódios 5 e 6 a seguir. Fim do texto apresentado para o Grupo Cascavel. Considerações finais. Conforme havia sido anunciado, neste episódio 4 foi iniciado o estudo de resolução de uma equação. Para que o assunto fosse entendido, foi apresentado um completo estudo das propriedades das igualdades. O estudo das propriedades das igualdades se fez necessário porque as equações não passam de igualdades que contêm a letra x entre seus termos.
A aplicação das propriedades das igualdades para resolver equações será detalhadamente mostrada no episódio 5 e no episódio 6 que vem a seguir. Até lá!